Olá, hoje nós vamos falar do segundo tema das profecias da Bíblia que nos trazem esperança, nos revelam quanto Deus realmente cuida de nós. E hoje nós vamos fazer um estudo que fala sobre a história do mundo em um capítulo da Bíblia. Esse assunto, ele é assim uma profecia muito curtinha, mas muito interessante, né? Como que a gente consegue ver nesse estudo Deus atuando nos detalhes da história. Então, vou apresentar para vocês. Aqui nós temos Isaías 46, versículo de 9 a 10, que nos fala: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. É uma bênção saber que Deus, ele se preocupa com a gente. Aqui, mostrando que Deus, ele desde o princípio, ele anuncia o que vai acontecer. Desse estudo de hoje, do livro de Daniel, em São Mateus capítulo 24, verso 15, o próprio Jesus fez menção do livro de Daniel. Ele diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, Jesus, ele fez menção do livro de Daniel como um livro profético. Ele disse, quando, pois, virdes o que Daniel falou, quem lê, entenda ou atenda também. E o livro de Daniel, ele começa contando a história do povo de Israel que foi levado cativo para o Império Babilônico. Isso se deu mais ou menos 578 a.C. No ano em que eles foram levados, alguns dos jovens que eram nobres lá de Jerusalém, que eram filhos do povo de Deus, povo de Judá, foram levados para o palácio real, onde Nabucodonosor reinava. Nabucodonosor era um rei muito arrogante e ele achava que a Babilônia duraria para sempre. E Deus providenciou de que ele soubesse o que ia acontecer depois do Império Babilônico. Então, olha só que interessante esse estudo, porque Deus permite que Nabucodonosor tenha esse sonho. Então, aqui nos conta que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho e seu espírito se perturbou. E passou-se-lhe o sono, né? Ele ficou perturbado, ele ficou preocupado, o que ele tinha sonhado. Daniel 2, verso 1. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Olha, tive um sonho e para saber está muito perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Diz aí o sonho que o senhor sonhou e a teus servos e daremos a interpretação. Daniel 2, de 2 a 4. E o rei respondeu, né, e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios, grandes honras, portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus, então, responderam, né? Aqui, em resumo, eu vou dizer, eles falaram, olha, não há mortal sobre a terra que possa revelar isso para o rei. Quem é que sabe, né? Do que a pessoa sonha, do que alguém pensa, né? E eles ainda interpelaram que não existia ninguém que exigisse semelhante coisa de um mago, de um encantador ou de um caldeu. Né? Então o rei muito se irou, enfureceu, porque aqueles homens que eram sábios, eles estavam, né, no mínimo, querendo passar o rei para trás, né? E aí ele ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Aí saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E aí buscaram Daniel, porque ele estava junto com os sábios. Daniel era um servo de Deus, né? Lá de Judá, do povo de Deus. Mas ele estava ali porque ele ficou em destaque, ele e os companheiros dele. E para que eles fossem mortos. Esse foi o decreto do rei. Então, disse
a Arioque, encarregado do rei, porque Arioque era o responsável dessa ordem do rei. Por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E foi Daniel ter com o rei. Ele pediu que designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Daniel 2, de 15 a 16. Então Daniel foi para casa. Sabe o que foi que Daniel fez? Daniel, ele orou a Deus e convidou seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, para que eles pedissem misericórdia de Deus. Tudo isso está relatado no livro de Daniel 2, 17 a 19. E ali eles oraram a Deus e pediram para que Deus revelasse esse mistério, porque era um mistério. Quem é que sabe, né, o pensamento das pessoas, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. E então foi revelado esse mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse Deus do céu. E ali então ele viu como numa tela tudo que o rei havia visto. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: olha, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Então respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, porque era o nome que o rei mesmo tinha trocado, né? Em homenagem aos deuses deles. Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho em sua interpretação? Então Daniel respondeu na presença do rei, olha, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Será? E ele disse, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Olha que impressionante, o rei que fala ainda o teu sonho, as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, ou seja, na tua cama, são estas. Ele aqui faz menção de que o rei deitou para dormir, naquela noite ele estava muito preocupado, ele estava pensando o que será que aconteceria depois, mais para frente no reinado dele, porque Babilônia, vocês vão ver aqui, era muito esplendorosa, mas aí ele continua, Daniel 2, 28 e 29. Há um Deus no céu, qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Ora, aí ele começou a contar, sabe, rei? O senhor estava aí dormindo na sua cama e surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Tá vendo como a própria Bíblia se interpreta? Aquele que é em Deus, né, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui o que? Nós agora estamos vendo o que foi que o rei sonhou. Uma grande estátua. E aí ele começa a contar como que era aquela estátua. Eu vou resumir. Ele viu que aquela estátua era uma estátua grande, de aparência terrível. A cabeça era de ouro, fino ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em partes de ferro e em partes de barro. Quando ele estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, ou seja, não tinha mãos humanas ali. Feriu a estátua nos pés de barro e de ferro e de barro, porque os pés eram misturados, ferro e barro, e esmiuçou inteirinha essa estátua. Então, foi juntamente esmiuçado tudo que estava ali naquela estátua, o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais fizeram como a palha das eiras do estio e o vento os levou. Então foi tudo destroçado que tinha naquela estátua, né? E não se viu mais vestígio de nada. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e que encheu toda a terra. Aí ele termina dizendo que aquele era o sonho também, ele daria a interpretação. Então, vocês, lendo ali o livro de Daniel, percebem que Nabucodonosor ficou muito impressionado. Aquele havia realmente descoberto, através de Deus, o que realmente ele tinha sonhado. E ele, então, com certeza, deu aval para que Daniel continuasse dando agora a interpretação.
E Daniel, em Daniel 2, 37 a 38, começa a explicar o que era a interpretação. Olha só, ele começa dizendo: Tu, ó rei, rei dos reis, porque Nabucodonosor, ele imperava, né, ali como um rei supremo de toda a terra naquela época. Babilônia era o império, então todas as cidades, todas as províncias, todos pagavam tributo para aquele rei, um rei supremo, coisa que hoje nós não temos, porque vocês vão ver por quê. Tá? Por que isso não existe, um reino universal como era na época? Então ele fala: olha, tu, rei, é um rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. E ele termina esse verso dizendo: tu és a cabeça de ouro. Então vejam, aquela estátua tinha várias partes. A cabeça era de ouro. E aqui Daniel já está explicando. A cabeça de ouro é o Império Babilônico, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esse Império Babilônico, tá? Olha só. Aqui nós temos este filme que nos mostra esses tijolos encontrados em escavações arqueológicas, obtiveram blocos que se encontram no Museu Britânico, né? E que mostra registros da subida de Nabucodonosor ao poder e também a conquista de Jerusalém. A Babilônia era maior em esplendor do que todas as cidades do mundo conhecido. Era uma cidade de magníficos palácios, templos, né? E aqui este alemão, Robert Koldewey, ele iniciou escavações em 1899, descobriu como que realmente a Babilônia era magnífica, né? Ele descobriu azulejos e blocos de tijolos lindos, maravilhosos, que ao serem reconstruídos e lá em Berlim, na Alemanha, eles viram que tinha leões, símbolo da deusa Ishtar, né? Este é o caminho processional que levava ao templo de Hammurabi. E aí mostra também muralhas, né, da Babilônia, que eram muralhas que eram duplas, né, circundadas por um fosso. Era o melhor protegido do mundo antigo. Tinha mais de 100 metros de altura e 30 metros de largura, dando espaço no topo para uma charrete ser puxada por 4 cavalos. Né? Então, ali, muitas coisas esplendorosas. Aí o portão de Ishtar, que era a deusa do amor, né? Esse portal ele está reconstruído também pelos alemães em Bergamon, lá em Berlim. O Palácio do Rei, né, não muito distante também de Ishtar, havia o palácio. E aqui mostrando também, ao longo do rio Eufrates, os famosos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Enfim, ali também o templo de Merodach, né, que era o deus Bel, 22 toneladas de ouro foi encontrado também. Aqui a Babilônia parecia inexpugnável, mas Deus havia decretado o curso da história. E, veja bem, nós estamos vendo que Babilônia era simplesmente maravilhosa, esplendorosa, e era a cabeça de ouro que Nabucodonosor viu naquele sonho. Mas Deus, ele continua. E o que é que Deus fala no próximo? Olha aqui. Ele diz assim, olha, depois de ti, então, nossa, já caiu os sonhos de Nabucodonosor. Ele, né, tinha aquele império babilônico, coisa assim fantástica mesmo, né? Ele era bastante soberbo, Nabucodonosor. Ele acreditava que aquele império jamais seria, ele ia passar para os filhos, para os netos, e nunca mais seria tomado por algum povo. Mas Deus revela para ele que depois dele, olha, aqui o verso continua de Daniel, capítulo 2, 39. Depois de ti se levantará outro reino, né, um segundo, inferior ao teu, que seria representado pelos 2 braços e o peito da estátua, que era de prata, por isso inferior. Então, olha, nós vimos que Deus havia decretado o curso dessa história,
né? E o rio Eufrates passava no centro da cidade, pelos portais maciços da cidade. Então, a estrutura ali, tal modo que praticamente eles nunca acreditavam que viria algum povo e dominaria, né, o Império Babilônico. Porque a cidade ela tinha geometricamente ela era quadriculada, no centro passava o rio Eufrates, as muralhas cercavam e haviam portões que impediam a entrada. Se houvesse uma invasão, o que eles tinham ali? Eles tinham entre uma muralha e outra plantios, eles tinham subsistência, eles tinham tudo. Não tinha como, humanamente falando, haver ali uma derrota. Mas no capítulo 5 de Daniel já conta como que isso aconteceu realmente, né, passado alguns anos, porque olha, nós estamos vendo aqui que o Império Babilônico durou de 608 a 538 a.C., mas os medo-persas, que eram dois povos que se juntaram sob domínio de um rei chamado Ciro, né, que ele invade com os seus homens a cidade babilônica e ele desvia o curso do rio. Então, esses muros, né, que haviam ali conferiam essa proteção e o curso do rio ali, no dia em que Ciro tomou a cidade, o rei estava junto com 1.000 homens fazendo festa lá e todo mundo despercebido, né? E aí o que aconteceu? Eles simplesmente fizeram um desvio do curso e secou. Ali tinha alguns espiões que tinham conseguido entrar, provavelmente, né, pelos historiadores. Eles abriram os portões da cidade e a inexpugnável Babilônia foi nesse dia tomada. E o rei fazendo festas, louvando os deuses deles lá, inclusive fazendo gracejos com os objetos sagrados que eles tinham tirado do templo de Jerusalém, né? Aí eles se viram tomados ali. E Babilônia é isso que vocês estão vendo, esses escombros, né, tijolos que tem inclusive a marcação aí do nome de Nabucodonosor, mostrando que essa cidade nunca mais se levantou, esse império, né, Império Babilônico. E Ciro, olha, nós estamos vendo aqui que o Império Medo-Persa, né, sob domínio de Ciro, se levantou, né, e por que ali mostra o peito e os braços de prata, né, da estátua, porque juntou-se esses dois povos, o medos e persas, né? E aqui eu gostaria de lembrar que a Bíblia ela já havia feito essa profecia muitos anos antes de Ciro, né, entrar na no Império Babilônico e dominar. Né? Então, olha só, Isaías é um profeta do Antigo Testamento, capítulo 45, verso de 1 a 6, tá? Diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido. Olha só, a Bíblia chamando Ciro, que era um homem idólatra, mas de ser ungido. Por quê? Porque Deus tinha dado ali uma designação a ele. A quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante de sua face, e eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas. Então, meus queridos, Deus, ele está no controle da história. E, então, aqui, né, nós vimos, né, já essa parte do Império Medo-Persa, em que reinou de 538 a.C. até 331 a.C., tá? Quando eles foram derrotados agora pelos gregos. E essas coisas que nós estamos falando, que a Bíblia apresentou muito antes de tudo acontecer, você pode ver pelos livros de história, isso que eu estou contando são relatos, né? Ver pela história universal. Agora aqui, o Império Grego, né, que seria representado no sonho de Nabucodonosor pela ventre e os quadris de cobre, né? É um terceiro reino que se levantaria, e lá em Daniel capítulo 2, verso 39, diz que Deus revelou que haveria esse terceiro reino,
um reino universal também. Tanto Babilônia quanto a Média Pérsia e a Grécia seriam reinos universais, onde um rei, né, dominaria. Então, olha, aí fala que terá domínio sobre toda a terra. E foi isso que aconteceu. Os gregos, sob o domínio de Alexandre o Grande, aqui a gente vê como que foi a estratégia, né, de Alexandre o Grande, né, ele era uma pessoa, assim, ele tinha um espírito de conseguir envolver os seus liderados, né, ele liderava muito bem, e eles conseguiram mesmo, né, ali derrotar a Média Pérsia. E a Média Pérsia, pelo que consta a história, eles tinham muito mais homens do que Alexandre o Grande, muito mais. Mas o rei da época, né, porque a Média Pérsia foi passando de Ciro para outros reis, então não foi só Ciro que liderou o período todo. Alexandre o Grande, com muito menos homens, conseguiu entrar, e como Deus tinha falado, realmente eles dominaram. E Deus continua explicando, né, através desse sonho, o que ia acontecer. Em Daniel 2, verso 40, diz que finalmente haveria um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrantará todos os outros. Aqui a gente vê que Deus já tinha dito antecipadamente todos os reinos que se levantariam, e cada um se levantou exatamente como Deus havia falado. Esse quarto reino nada mais é do que o Império Romano, e tudo isso a gente vê filmes, né? A gente vê o que aconteceu de muito importante no quarto reino, né? O Império Romano. Jesus Cristo nasceu nesse império, justo no pior império, digamos assim, de dureza, né? Pior império, digo, nesse aspecto, porque muitas coisas a gente herdou desse império, porque foi um império que introduziu aí algumas práticas, como o Senado e muitas outras coisas, né, e organizações, né, que hoje ainda existe, assim, da civilização ter tomado emprestado, porque foram coisas que influenciou, né, a sociedade. Mas a gente vê aqui, nesse império, a gente vê um império muito rude, um império muito frio mesmo, como as pernas eram de ferro. E, por exemplo, uma das coisas que nós temos de exemplo é o próprio, eles se utilizavam de escravos, né, para tudo. Os coliseus. Eles tinham os coliseus, onde a diversão daquele povo, né, era sanguinário, né? Então a gente vê a história, por exemplo, dos leões, né? Ali matança de animais, eles colocavam os bichos ali para um matar o outro, depois aquilo já não divertia, aí entravam com as pessoas, né? Pessoas que eram sentenciadas ali, os próprios cristãos eram colocados ali nos coliseus, e as pessoas ali se divertiam com aquilo. A própria morte de Cristo, mostrando a cruz, né, como instrumento de tortura. Então, assim, Roma é um exemplo típico de muita frieza, por isso as pernas de ferro vista nessa profecia, muito antes do império realmente existir. E Roma durou de 168 a.C. até 476 depois de Cristo, né? E a profecia continua, né? Vamos lá. Aqui agora, em Daniel 2, verso 41, Deus revelou o que ia acontecer depois de tudo isso. E Daniel, falando para o rei Nabucodonosor, disse: os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro, contando o que o próprio rei tinha visto, né? Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro. Assim como os dedos eram em partes de ferro e em partes de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Então, aqui o texto, ele está muito claro, não precisa muito, né, para a gente entender, que depois do Império Romano, está explicando o que aconteceria.
Deus revelou, naquela época, que o império seria dividido e que depois disso nunca mais haveria um império universal, como houve naquela época, né? Em que um só rei imperava praticamente no mundo todo. Então, aqui a gente vê que realmente, a partir do ano 476 depois de Cristo, né, vieram 10 tribos bárbaras do norte da Europa e dividiram a Europa, o mundo civilizado da época. E a divisão foi exatamente em 10, como 10 são os dedos dos pés da estátua. E ali, olha só como a gente tem aqui distribuído, né? Olha, os 10 reinos posteriores ao Império Romano foram os que houve a entrada dessas 10 tribos. As tribos eram os ângulos, os francos, visigodos, suevos, vândalos, germanos, burgúndios, ostrogodos, lombardos e érulos. E aí a gente vê os países que surgiram dessas invasões, né? Inglaterra, França, Portugal, Espanha, né? Alemanha, Suíça, Áustria, enfim. E alguns desses, né, 3 desses, depois eles caíram, né, e surgiram outros povos ali, mas a gente vai ver numa outra profecia de Daniel, revelando essa queda desses 3 e por que isso aconteceu e o que ia estender da explicação de Deus para nós mesmos do que ia acontecer. Então, aqui nós estamos vendo, depois do Império Romano, o que aconteceu com a Europa. E depois disso, a gente viu que o mundo civilizado, ele se estendeu a outros povos, a outros continentes. E nós estamos vivendo aí, um pouco mais de 1.500 anos, o reino dividido, né? E o que é que Deus revelou após essa divisão? O que ia acontecer? Bom, aqui ainda eu gostaria de explicar que o texto da Bíblia, ali de Daniel, se a gente ler direitinho, a gente vai perceber que Deus revelou que os povos nunca mais se uniriam num único império. Mas ele ainda explicou que eles tentariam se unir por sementes humanas, ou seja, casaria, né, uma rainha, por exemplo, da Inglaterra com um rei da França, para tentar fortalecer aqueles países, para tentar dominar. E a gente vê, ao longo da história, que houve várias tentativas de governo mundial. Assim como o ferro não se mistura com barro, nem Carlos V, nem Napoleão Bonaparte, nem Hitler, nem Roosevelt e muitos outros que tentaram, né, crescer, tentaram dominar, tentaram expandir, né, assim, através de um império, dizer, vamos dominar. Nenhum deles conseguiu como eles desejavam, né? Por quê? Porque Deus já tinha falado, isso nunca vai acontecer. Hoje nós temos aí a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. Tem várias tentativas, por exemplo, na Europa, de fortalecer, né, fazer ali relações de fortalecimento de países, de união de países, né? E quanto mais isso é tentado, mais divisões tem, mais separações tem. E Deus tinha falado, isso nunca mais vai acontecer de ter assim todos unidos sob um governo, né? Por mais poderosa que seja alguma nação, isso não vai acontecer. Isso já foi predito e Deus revelou isso. Olha só. O que Deus fala que realmente ia acontecer quando nós estivéssemos vivendo nos dias da divisão. Olha só, o que foi que o rei tinha visto? Daniel explicou, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o que viria? Uma pedra que representava o quê? O reino de Deus, né? A volta de Cristo. Isso a gente vê
inúmeras citações na Bíblia sobre o retorno de Jesus Cristo agora em glória e majestade. O retorno de Cristo vai derrubar todos os reinos desse mundo. E muitas coisas iriam acontecer demonstrando que Jesus estaria perto de voltar. É isso que nós queremos continuar estudando com vocês que estão assistindo, tá? Todos os reinos do mundo vão cair diante do poder de Jesus Cristo. Jesus vai voltar. E aquela estátua que Nabucodonosor viu, representando os reinos que iriam governar depois de Nabucodonosor, nós estamos vendo hoje grandes potências mundiais, né? Nós estamos aí vendo acontecimentos, né, de países querendo estar por cima de outros, né, economicamente, culturalmente, e aí nós vamos estudar a continuação disso, porque Deus tem revelado através de outras profecias mostrando o que realmente vai acontecer. Nós já sabemos que não é um reino universal, nós sabemos que quem vai vir agora é Jesus Cristo. Então, que Deus possa te abençoar, que você possa estar se preparando, estudando cada vez mais e se ajuntando com Deus, porque esta é a grande esperança para todos nós. Vamos orar? Querido Deus, graças te damos, porque o Senhor esteve aqui, através desse estudo, revelando todas as coisas para que nós não fiquemos com medo, com desesperos, e sem saber o que vai acontecer. Senhor, nós sabemos através desse estudo que tudo o que o Senhor revelou aconteceu à risca, então podemos confiar. E que o Senhor possa, então, nos ajudar a confiar cada vez mais em Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.